Senhor presidente, nobres colegas, eu até não ia mais me manifestar, porque já tinha pedido uma parte ao vereador Lucas, mas, enfim, só para a gente conversar um pouquinho mais, Rafael Bueno. É muito fácil a gente falar quando para a gente é fácil ir para a escola. Mas nós temos pessoas... Eu, por exemplo, fui fazer faculdade com 47 anos de idade, porque eu não tinha acesso a uma faculdade quando eu era mais jovem. Eu tinha que optar, eu tinha que escolher, né? Ou estudar, fazer uma faculdade, ou ajudar meus pais. E depois, quando casei, cuidar os filhos e trabalhar, e mais, era muito difícil. Então, eu estive na sala de aula lá do EJA e eu vi a vontade, estava misturado, eram jovens e eram pessoas de idade. É para essas que nós temos que dar oportunidade. Para aqueles que têm acesso a ônibus, que têm acesso a carro, é muito fácil ir para a escola. Então, é nessas pessoas que nós precisamos tentar melhorar. Claro, de preferência, nossas crianças e jovens que precisam estar em salas de aulas. Mas, pelo que a gente sabe no município, não há falta de local para os nossos jovens e crianças estudarem. Todos eles estão colocados. Se eles não estão perto de casa, mas em alguma escola do município eles estão. Não é por falta de sala de aula, né? Então, o que a gente está debatendo aqui, eu acho bem importante, Rose, porque eu que moro numa região onde tem bastante vulnerabilidade, as pessoas sofrem muito. Uma parte, vereador. Eu sei da importância que era aquele EJA na escola do Rosário. O desespero daqueles estudantes e da professora também, que tem todas as formas, tentar conciliar para que não fosse retirado lá da região do Risso o EJA. Uma parte, vereador. Mas não, a gente não teve sucesso. Sim, uma parte, vereador. Vereadora Frisso, em nenhum momento eu falei que eu sou contrário ao EJA, pelo contrário. Só que naquele momento que nós fizemos a discussão aqui na Câmara, foi apontado pela Secretaria e comprovado pela Secretaria Municipal de Educação, através da secretária Sandra, que recursos estavam sendo desperdiçados. E o que ficou acordado é que era a otimização dos recursos, porque tinha os EJAs do lado da casa da pessoa e a pessoa não ia. E marcavam, em algumas escolas marcavam as presenças e as pessoas não iam, né, para garantir o EJA. E a gente sabe quanto que ganha um professor de EJA noturno, né? Então a gente tem que garantir o quê? Que o dinheiro público seja respeitado. Obrigado. Sim, com certeza, eu também acho. Eu acho que se compra coisas fúteis, inclusive, se gasta um dinheirão para comprar outras coisas na Secretaria de Educação do que investir nessas pessoas. Muitos que têm a escola próximo de casa não vão, mas muitos vão, Rafael. Muitos vão. Sua parte, Rose. Vereadora Rose. Não, é muito fácil falar quando não se precisa e quando não se conhece. Eu até que teve EJA na Dario Granja Santana, eu ia todas as noites, todos os anos, falar para aqueles estudantes sobre direito trabalhista, sobre questões assim, era lotada aquelas salas de aula. A Zona Sul não tem uma escola de EJA hoje. Os ônibus que foram prometidos, as pessoas, nós fizemos as contas na época, era 1 hora. Eu dei aula lá no Risso, no Nandi, tinha alunos que chegavam, eu dava de tarde, um pouquinho atrasado, porque trabalhavam no Andreassa de manhã, e chegava e eu dizia, não, na minha aula pode entrar, porque eu prefiro que ele perca 15 minutos do que entre só no segundo período. Imagina um ônibus que fica 1 hora circulando na cidade, tanto para começar a aula, como depois na volta, que ele vai ter que estudar. Então, não é porque um ou outro era matriculado e não que a gente vai desperdiçar ou falar mal de todo o projeto. Só lembrando, né, que a EJA surgiu como modalidade lá no período Vargas, no início da década de 40. Vereadora. Não é recente. Sim, então, só para concluir, né, eu digo que, às vezes, se começa... Eu fui catequista há 14 anos, e, às vezes, tu começa com 10 pessoas, mas o número tende a aumentar, porque a propaganda vem da boca, né? Olha, eu estou estudando, eu estou aprendendo a escrever meu nome, eu estou sabendo ler, ninguém mais me engana, entende? É um incentivo.
Então, se nós queremos realmente um país melhor, nós Peço temos a que palavra, pensar senhor nisso presidente. também. Obrigada, senhor presidente. Obrigado.